Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta quarta-feira, pedindo a intercessão de São José, quarta-feira dedicada a São José, o Evangelho nessa 17ª semana do tempo comum está em Mateus capítulo 15, 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente à ovelha perdida da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê no Evangelho de hoje que reconhecer a misericórdia de Deus pela fé é um dos atos primordiais para nós alcançarmos a bênção de Deus. Temos como exemplo grandioso de fé a mulher cananeia, que foi o que permitiu que ela experimentasse o poder de Jesus por meio da libertação da sua filha, que estava sendo atormentada por um demônio. E realmente o que ela diz é verdade. Eu vejo meu cachorrinho aqui, o Bolt, né? Quando a gente está comendo um pão, comendo alguma coisa, ele fica olhando no chão, né? Mas Jesus foi encontrado por ela. Perceba que, apesar de pagã, ela se permitiu a fé e ao encontro com Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. No entanto, ela passa por um constrangimento, porque também foi importante para que o milagre acontecesse. Ao suplicar que Jesus expulsasse o demônio de sua filha, Jesus, o chama com muita cautela de cachorrinha, pois era assim que os judeus chamavam os pagãos. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus quis dizer que não era certo tirar o pão, a graça dos filhos judeus, e dar aos pagãos, aos cachorrinhos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o princípio parece que Jesus foi duro e grosseiro com essa senhora. No entanto, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus precisava purificar a fé daquela senhora, encorajá-la. Assim aconteceu, partindo primeiramente de uma resposta cheia de esperança vindo dela. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu queria aqui aproveitar este momento, este evangelho de hoje, sobre
esta criança, essa moça endemoniada, para conversar sobre um assunto que muitas pessoas, às vezes, um dia desses nós estávamos na catedral, aqui de Colatina, e uma moça começou a gritar, pular de banco em banco, né? Eu fui até aquela moça, né? Porque precisava ali de ter uma força. O padre parou a missa, pegou a água benta, jogou. Ela continuou a gritar. Se fosse alguém que estava endemoniada, né? Ela tinha uma reação diferente. Vimos ali que a situação dela era um problema de drogadição. Mas, meus irmãos, como distinguir um caso de possessão diabólica, de um distúrbio psiquiátrico ou doença mental? A pessoa endemoniada, ela tem aversão às coisas sagradas, à Santa Missa, aos lugares sagrados como uma igreja, um santuário, né? Então, por quê? Até mesmo o cemitério, porque esses lugares foram abençoados pela igreja. Um terço, né? As orações, a adoração. Tem pessoa que se sente, né? Tem pessoa, se entrarem em uma igreja, já são atacadas, perdem os sentidos, entram em convulsão, muitas vezes têm vontade de vomitar, começa arrotando. São pessoas que realmente têm ali um problema de possessão. Se sair da missa, da igreja, tudo bem. E se entrar na igreja, tudo mal. Mas, meu irmão, um sinal também que essas pessoas sentem é dor de cabeça, dores nas costas, problemas digestivos, barriga inchada. Você vai no médico, a pessoa vai no médico, faz exames e não acusa nenhum diagnóstico. A medicina não vê nenhuma doença, ali é um problema espiritual. Então, outros sintomas estranhos são reações típicas à medicação. A medicação. Começa tomando calmantes para não ter os ataques, mas os ataques continuam do mesmo jeito. Não tem explicação natural e espiritual. Então, aversão aos sagrados, a doença sem explicação médica, reação atípica, estranha às medicações, às pessoas que são atacadas pelo demônio, inspirada pelo demônio, né? Revelam coisas desconhecidas aos outros verdadeiros, né? Pessoas, às vezes, que estão lá sendo atacadas, se tiver alguém ali rezando uma oração de libertação, você comete esse tipo de pecado. Você está me entendendo? Então, meus irmãos, minhas irmãs, por exemplo, olham, como eu falei, né, para as pessoas e sabem o que essa pessoa tem, um câncer no fígado. O demônio inspira essa pessoa a convencer-lhe que tem um carisma de Deus, que essas pessoas que estão sendo usadas pelo demônio, ele tenta colocar no coração dessas pessoas que tem uma inspiração de Deus, mas na realidade aquela fonte de inspiração é o próprio demônio. Às vezes é o demônio, mas às vezes está na pessoa a fobia de igreja, né? Exemplo, você viu pessoas fugir da igreja e o demônio tem que ver, né? Ter uma força fora do normal também, né? Então, meus irmãos,
nem sempre é obra maligna, às vezes é uma carência da pessoa. Muitas das pessoas, vou ser sincero, eu rezo para mais de 30 anos para as pessoas, várias vezes teve algumas manifestações, mas nenhuma delas foi o demônio. Essa mesmo da catedral, em uma dessas sexta-feira aí, a gente viu que o problema era psicológico por causa da drogadição que ela mexeu. Ela começou assim a pular nas cadeiras, né? E aí o padre, na mesma hora, foi até ela, jogou água benta, e nesse momento eu já estava lá perto dela também. Tiramos ela do local ali, colocamos ela em um local à parte para acalmar, e teve que ser levada ao médico, né? Para poder fazer, para ver o que estava acontecendo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Nem sempre, né, é o demônio. A maioria das vezes, vou dizer, é a pessoa. A pessoa que está com problema de carência, a pessoa que está com problema psicológico, entendeu? Que Deus abençoe, né, esse evangelho de hoje. Eu tinha até guardado essa pregação justamente para um dia como esse evangelho de hoje, para a gente conversar. Não sei se ficou alguma dúvida, mas se você tiver alguma dúvida aí, não é que a gente já sabe tudo. Coloca aqui embaixo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.